Olá, boa tarde. Eu resolvi passar aqui rapidinho para fazer esse vídeo, para dar uma informação para vocês. Eu ia fazer um stories, mas daí eu tô achando muito legal essa história de fazer o ao vivo, porque aí eu consigo salvar esse vídeo e nas minhas redes e depois, né, chegar ao maior número de pessoas para que as pessoas que não consigam assistir agora assistam depois. Mas é o seguinte, vim aqui por quê? Hoje, tá? Eu estava com um cliente fazendo uma assessoria numa compra e venda de um terreno, tá? E aí ele me levou em 3 terrenos que ele tá interessado em comprar, para eu ter aquele olhar, conhecer o terreno e depois ele ia me encaminhar os documentos do terreno. No primeiro terreno que a gente passou, tinha uma placa enorme e tava lá escrito imóvel, tantos metros quadrados, com escritura pública. E aí eu falei, essa é escritura pública, a gente tem que ver se é posse, se é propriedade dele. Não, é registrado, já tem uso capião. Daí eu falei, como você sabe? Dele, porque tá na placa. Daí eu falei, tá, mas na placa tá a escritura pública. Dele, então, escritura pública é uso capião. Aí eu falei, respirei e falei, vou ter que fazer mais um vídeo sobre isso para explicar para as pessoas a diferença da escritura pública e da matrícula, que é o registro de fato. Popularmente, essa matrícula ela é nomeada como escritura pública, mas aí vem o perigo, porque a posse também é derivada muitas vezes de uma escritura pública. Porque a escritura, ela nada mais é do que um instrumento público onde se transmite ou a propriedade ou a posse, né? Ou qualquer outra, pode ser também através do inventário, né? A gente faz uma escritura de inventário. Então, a escritura pública não quer dizer que o imóvel tenha matrícula. A matrícula é o título, é o documento que dá eu falo que é a certidão de nascimento do imóvel. Se o imóvel tem certidão de nascimento, ele tem matrícula, senão ele não tem. E aí a uso capião é que faz esse processo. Mas não confundam escritura pública com matrícula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escritura pública são feitas no tabelionato de notas. É um documento onde faz a transmissão, seja da posse ou da propriedade. E a matrícula é o título, é o registro que tem no cartório de registro de imóveis. Então, na dúvida, sempre consultem no cartório de registro de imóveis se tem algum documento deste imóvel. E aí você pode consultar pelo nome, ou você, através de um cadastro imobiliário, se você levar no registro de imóveis, alguns registros de imóveis, aqui o de Garopaba ele já está bem evoluído quanto a isso, ele tem já um mapeamento de quase todos os imóveis que tem matrícula. Então, se você leva as coordenadas, ele já consegue identificar se esse imóvel tem matrícula, registro ou não. Então, se alguém vier lhe oferecer, vier lhe vender um imóvel e afirmar, né, para você ficar tranquilo, porque esse imóvel tem escritura pública, dê um passo para trás e peça para ver essa escritura. Se essa escritura pública for uma transferência de propriedade e nesse documento estiver fazendo referência a uma matrícula, ainda assim você deve tomar alguns cuidados. Por quê? Em muitos casos, o imóvel tem matrícula, tá? Que é o registro no cartório de registro de imóveis, aquele númerozinho bonitinho que tem lá no registro de imóveis, no cartório do seu Joaquim, que a gente chama aqui em Garopaba. E algumas pessoas fazem a escritura pública para transferência dessa propriedade e não fazem o seu devido registro e averbação no cartório de registro de imóveis. E aí, o imóvel continua no nome de um primeiro proprietário. Então, o imóvel também vai estar irregular. Então, são vários cuidados que devem ser tomados. Mas, assim, o principal que eu queria falar aqui para vocês era esse. Não confunda escritura pública
com matrícula. São documentos, institutos diferentes, tá bom? Consulte sempre um advogado, tome cuidado na hora de adquirir um imóvel, consulte um advogado, né? Procure um corretor de confiança e nunca tome essa decisão sozinho, para evitar prejuízos e evitar, eu digo até às vezes, pode até que não tenha prejuízo de perder o imóvel, mas pode ter prejuízos na regularização desse imóvel que você não estava esperando. Às vezes você compra um imóvel, né, com a promessa de que ele tem escritura pública, você entende que ele tem já a matrícula e na verdade ele não tem, ele tem uma escritura pública de posse. Então a pessoa que está te vendendo, ela tem apenas a posse. E isso quer dizer o quê? Que você, para regularizar esse imóvel, vai ter que fazer a uso capião. Então, faça sempre uma consultoria antes de assinar o contrato. Antes, né? Não adianta vir depois, porque daí prejuízo já aconteceu. Certo? Obrigada.